semana, São Paulo escureceu. Algumas pessoas acharam que se tratava do apocalipse. Outras pessoas acreditaram que estava aparecendo Demogorgons aqui em São Paulo. Mas basicamente, São Paulo ficou escura. Esse dia foi louco. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu durante o meu dia. Eu acordei de manhã, fui pra faculdade, né? Na ótica depois da aula, porque eu tinha que trocar a lente dos óculos. E chegando lá, eu fiquei mais ou menos 1 hora esperando pro meu óculos ficar pronto. Porque eu tinha que entregar lá e pegar lá mesmo, porque minha visão é muito ruim. Eu preciso dos meus óculos pra me locomover. Eu saí da ótica por volta de... eu acho que era por volta de 1 hora, 1h30. E tava, tipo, muito nublado. E eu já comecei a andar rápido. Porém, não tão rápido, porque a minha lente, ela mudou muito. Ela foi de 4 pra 6 graus. Então eu tava com muita tontura, tava tudo balançando, eu tava tendo que me acostumar com óculos e ir pra casa ao mesmo tempo. Não tive tempo pra parar assim, pra tentar dar uma acostumada, porque senão eu ia pegar chuva. Eu tava com o equipamento na bolsa, eu não queria zoar minha câmera. Enfim, foi uma situação maravilhosa. Eu vi que tava muito nublado e eu pensei, caramba, vai cair um toró. Mas eu tava dando uma garoinha bem de boa, e essa garoinha se manteve durante o dia. Aqui, pelo menos na minha região, não choveu forte. E eu estranhei que tava, né, tão nublado. Mas de qualquer forma, em casa era por volta de umas 2 horas, 2h15. Entrei aqui em casa, sentei na poltrona na sala, fechei a cortina e fiquei no escuro pra ver se meu olho ia se acomodando com o óculos. E aí, eu não sei o que aconteceu, eu devo ter brisado um pouco. E quando eu abri a janela, tava de noite. Eu fiquei tipo, como assim, velho? Eu dormi? Eu dormi aqui na poltrona? Eu dormi, caralho? Eu dormi? Não tinha dormido. Aí eu fui perguntar pro meu irmão, que horas são? Aí ele me fala, é 2h40. Mano, tava tudo escuro, velho. Pra quem acompanha meus vídeos, eu já gravei alguns vídeos ao ar livre. Por exemplo, esse vídeo que vai aparecer aqui no card, que eu gravei com a Victoria falando sobre super-heróis, a gente gravou, foi no pátio da nossa faculdade. Isso era por volta de umas 11 horas. Então vocês sabem que aqui é muito iluminado, é muito claro. Até porque São Paulo é muito aberto, não tem muita árvore pra fazer sombra. Aqui em casa tem árvore, mas também não faz muita sombra, porque a gente tem, tipo, muitas janelas pela casa. Ficou muito escuro. Eu vi muita gente falando, não, é porque tá vindo tempestade, chuva. Mas, mano, não tava, tipo, escuro de tempestade, de chuva, tava preto. Tava, tipo, um cinza muito forte, quase preto. Eu saí pra fora, eu fiquei, tipo, mano, o que é que tá acontecendo? E aí vem as possibilidades do que pode ter sido, que provavelmente você já sabe, porque a internet tá aí pra isso, todo mundo já saiu espalhando. Eu vi que rolaram 3 possibilidades. A primeira foi uma frente fria que estava vindo pra nossa região, realmente. Às vezes fica muito escuro de manhã, durante a tarde aqui, por causa das chuvas, mas nunca, pelo menos não que eu me lembre, não ficou tão forte assim como foi na última segunda-feira. E nunca foi de repente, né? A gente via as nuvens chegando e aos poucos ia escurecendo. Não era de 1 hora pra outra, ou de meia hora. A outra coisa que poderia ter sido também, eu não me lembro agora, mas eu lembro que podia ter sido outra coisa também que tinha a ver com questões climáticas. E a terceira coisa, que é a mais provável e a coisa que é mais revoltante, são as queimadas que estão rolando na Amazônia. O nosso presidente criou um dia chamado Dia do Fogo, se não me engano, eu vi sobre isso, que é basicamente um dia em que os fazendeiros são incentivados a botar fogo em tudo e nas florestas que estiverem na região. Assim eles podem limpar aquilo e plantar coisa, ou sei lá, qualquer ideia deles. Bem, a gente já tá numa situação difícil, né? Até porque já estão envenenando a nossa comida, a gente tem agrotóxico em tudo, até na nossa água tem agrotóxico, porque toda a água que a gente bebe, ela é filtrada pelas árvores também, pelas plantações. Então todas as plantações que ficam próximos de riachos ou rios, que em algum momento vai chegar ali pra gente beber, lugares de água doce, elas estão passando por esse agrotóxico todo. Então a nossa água está ficando suja também. Os nossos alimentos estão totalmente envenenados por causa da quantidade absurda de agrotóxicos que o Brasil tá colocando agora. E eu acho que o Brasil já tá na lista dos países que mais, se não é o mais, né, o que mais coloca agrotóxico na comida. O nosso ar agora tá completamente poluído porque botaram fogo naquilo e, tipo, desceu, é uma fumaça venenosa, até porque se estavam queimando aquilo, consequentemente alguma região que tem plantação, que tem esses agrotóxicos, tá descendo a fumaça também. E a gente também tem muitas questões ambientais que se fodem nessa brincadeira, né? Muitas espécies que talvez a gente nem tinha conhecimento ainda, muitas plantas que a gente não tem conhecimento podem ter sido queimadas nessa brincadeira. E com isso a gente pode perder recursos que podem ser, sei lá, plantas que podem curar alguma doença muito grave. A gente pode ter, tipo, a porra da cura pro câncer no meio daquela queimada toda. A gente tá
perdendo muita coisa. E, a Amazônia, por mais que você não aceite, por mais que você queira colocar, tipo, sei lá, Cristo Redentor, Avenida Paulista, queira colocar lugares mais industriais como um nível superior a isso, a Amazônia é o nosso maior patrimônio. A Amazônia, ela não só é a nossa maior produtora de oxigênio aqui do país, né? A gente tem uma riqueza muito forte ali. E ela tá sendo destruída por causa de burrice política. Ninguém ganha com isso. Assim, os empresários, eles podem ganhar dinheiro com aquele espaço que tá sendo queimado agora, a partir de agora, mas em pouco tempo aquela terra morre, porque o que mantém a terra funcionando são as plantas. Se você jogar um monte de veneno lá, os agrotóxicos, e colocar um monte de plantação de coisa lá que vai crescer rápido, aquilo só vai deteriorando a terra. É veneno. Querendo ou não, o veneno não é uma coisa que vai fazer bem para as plantas, assim como faz bem para nós. A gente tem muitos pontos ali para levantar sobre essa questão. Só nos últimos meses, o Brasil já extrapolou o nível de desmatamento que rolou nos últimos anos. É um cenário muito perigoso. A gente tá falando de uma riqueza muito grande e também de um cenário natural que a gente tem lá na Amazônia. Ele tem que ser preservado porque pode ser a nossa única chance de ter alimentos no futuro. Mas tem uma coisa que me indigna muito, que são as pessoas que estavam abraçando a causa do Bolsonaro, que eram essas queimadas, falando que as matas, elas não dão dinheiro, não tem por que ter mata. E também tinha gente falando que todos os outros países que são de primeiro mundo, ou então tipo, países como os Estados Unidos e Europa, eles não tinham florestas, porque eles já tinham destruído tudo. Até porque floresta não é importante. E sim, eu li isso num comentário. Eu li isso. Sabe uma coisa que me revolta? É que a gente mora no Brasil. Nosso folclore, ele é todo voltado para seres da natureza. Por exemplo, o curupira, até o saci pererê, caipora, até a cuca, mano. Todas essas lendas brasileiras, desde que nós somos crianças, elas nos ensinam a importância de manter a natureza em funcionamento. A importância que tem da gente preservar. A gente cresce ouvindo que o Brasil é o pulmão do mundo. A gente cresce ouvindo que o Brasil é uma das áreas que a gente encontra uma variedade incrível de ervas que podem ser usadas para remédio, mas não só para remédio, mas também para criação de chás, ou então para várias outras formas de agricultura. E a gente tá perdendo isso, e o pior é que a gente tá de braços cruzados, não tá fazendo nada. A única coisa que a gente pode fazer é se manifestar. Se manifestar tem um poder incrível, se manifestar pode ser uma coisa muito forte. Mas o problema é que, da mesma forma que a gente se manifesta contra desmatamento, como a gente vem se manifestado contra ódio, contra intolerância, contra machismo, da mesma forma que a gente vem se manifestado contra isso, tem gente que se manifesta a favor. Essas pessoas legitimam essa causa, infelizmente. Tipo, pode ser duas pessoas concordando com o Bolsonaro de fazer um dia da queimada, um dia do fogo. Mas ainda assim, é uma pessoa que está legitimando essa causa. Essas duas pessoas, elas vão ter voz para vários outros gados, pra não falar idiotas, que apoiam essa causa. A gente só perde com isso, mano. A gente só perde. Faz o seguinte, eu vou indicar pra vocês um podcast que foi gravado no Cadê a Chave, que a Nilce entrevistou uma jornalista que ela trabalha muito sobre o meio ambiente. Se não me engano, agora eles vão lançar um também que eles fizeram com a Marina Silva, e eu acredito que eles vão abordar sobre esse assunto. É só pesquisar Cadê a Chave, provavelmente você já conhece o canal. Se não conhece, eu indico que vocês conheçam, e também indico que vocês dêem uma olhada no vídeo que o Meteoro Brasil fez sobre esse assunto, porque é muito importante a gente ter noção do que tá acontecendo no Brasil. Independente de você ser uma pessoa que pesquisa sobre política ou que está atenta às causas políticas, independente disso, você pode nem ligar pra política, você pode nem gostar de discutir sobre política, por exemplo. É importante você ter noção do que tá acontecendo no país agora, porque isso já está causando consequências pro nosso agora. Isso também vai causar consequências piores ainda pro futuro. Então é bom a gente ter noção disso, porque a gente pode ter uma ideia do que fazer pra mudar esse cenário. E se a gente não conseguir mudar esse cenário, infelizmente a gente vai morrer, né? A gente tá comendo veneno, a gente tá respirando veneno, a gente tão cortando nossa educação. Enfim, mas tirando isso, se vocês não tiverem uma noção do que tá acontecendo no Brasil nesse momento, vocês vão ser pegos desprevenidos. Mas não é falta de gente falando sobre o assunto. Independente se for de esquerda, direita, a não ser que você seja bolsominion, porque aí você é gado. Mas tipo, independente da sua ideologia, se for de esquerda ou direita, uma coisa é fato: a Amazônia é nosso maior patrimônio e a gente tá perdendo isso por conta dessa gestão incapacitada que a gente tá tendo no governo brasileiro. Mas sério, eu olhei pro céu e me assustei. Eu achei que tinha bugado meu olho ou óculos, mas não, né? Infelizmente não foi isso.
Infelizmente.